educação. Para nossa satisfação, está conosco agora o diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Batista Filho, que está com uma agenda apertadíssima hoje, viu, Danilo? Mas abriu um espaço para falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, tentar fazer um raio-x do que foi 2021 na área da educação. Mas eu queria começar falando com você, Olavo, perguntando sobre uma decisão que foi tomada hoje. O presidente Bolsonaro sancionou com um veto o projeto que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação no país, educação básica no país. E eu confesso que eu não entendi se eu fiquei feliz com esse veto, vindo do governo federal. Admito para você que eu vejo com preocupação, mas eu queria que você explicasse para a gente, porque esse veto, na verdade, ele impede que estados e municípios transfiram os recursos destinados ao Fundeb para contas próprias dos governos estaduais e municipais. E o governo federal diz que não, que ele quer que continue na Caixa e no Banco do Brasil, nas contas do governo, para ter mais controle, para ter mais transparência. Isso que foi dito pelo governo federal. Queria que você me contasse para a gente aqui o que tem de positivo ou não nessa decisão do presidente Bolsonaro. E eu te cumprimento mais uma vez e agradeço pela sua atenção com a Bandeirantes. Oi, Agostinho, como vai? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, respondendo a sua pergunta sobre o Fundeb, então acho que só para contextualizar o ouvinte, né, o novo Fundeb, né, que foi aprovado em 2020, né, ele representou um avanço muito importante para a educação básica brasileira. Foi fruto fundamentalmente do trabalho do Congresso Nacional e de particularmente alguns parlamentares mais aguerridos da causa da educação, e que num ano em que o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que é o Fundeb, né, que existe desde a década de 90, passou por uma reformulação nos anos 2000 e agora chegava ao fim, né? A lei do Fundeb ela venceria em 2020, né? E o que aconteceu em 2020 foi não só uma renovação do mecanismo, mas um aprimoramento do seu funcionamento e, mais do que isso, a sua constitucionalização, né? Então, hoje a gente tem o Fundeb na Constituição Federal, né? E aí ficou para o finzinho de 2020 e aí entrou agora, no ano de 2021, a regulamentação, né, dessa matéria, que entra aí numa série de pormenores, fundamentalmente questões voltadas à sua operacionalização, que é o caso dessa questão que você levanta, Agostinho. Ela acho que não tem tremenda repercussão do ponto de vista objetivo na oferta da educação, né? Tem a ver com um imbróglio, uma discussão que envolve estados e municípios versus governo federal com relação à forma de se fazer os repasses do Fundeb, se eles podem ser feitos ou não para outras contas que não aquela que o governo estabelece. Então, tem um quê operacional por trás disso, mas acho que dos males que a gente vem observando, Agostinho, por parte do governo federal, eu diria que esse é um dos menores, tá? Então, o foco mesmo acho que tem que estar naquilo que a gente tem observado, que não é nada de positivo, né? Em especial no ano, de novo, foi muito difícil para a educação, como foi o ano de 2021, né? Olavo, a gente trouxe agora falando também sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é? Que continua ainda repercutindo. A gente trouxe aqui, a gente tem aqui um dado, não é? Que o percentual de candidatos do Enem com nota de redação igual ou superior a 900 cresceu 6,7% em 2019 para 9,9% em 2020, na primeira edição realizada em meio à pandemia, né? Muito se falou sobre o impacto, né, da pandemia no ensino. A gente ainda está analisando, né, todo esse cenário mesmo, que a educação foi fortemente prejudicada, com o ensino à distância, com a suspensão das aulas, das atividades acadêmicas, né? Mas o que esses dados aqui que a gente tem representa aí? O que o Todos pela Educação enxerga nesses dados? A gente pode comemorar? É normal mesmo, não é? Ter essa variação na pontuação aí da redação do Enem? De que forma que vocês avaliam, hein?
Olha, Agostinho, é a primeira vez que eu estou tomando pé dessa notícia, mas eu diria que é o seguinte, me parece que ela está muito mais relacionada a um dado negativo, que é o denominador dessa conta, né? O fato de a gente ter um número percentual maior de estudantes obtendo um resultado bastante alto na redação do Enem tem a ver com um número muito menor, né, absoluto, né, de participantes no Enem e que, fundamentalmente, quem ficou de fora dessa edição do Enem de 2021 foram sobretudo, os alunos mais pobres, mais vulneráveis e que, pela associação e correlação com o nível socioeconômico, né, de modo geral, né, claro que há exceções, acabam tendo um resultado inferior no Enem. Acho que a grande notícia por trás do Enem, né, desse ano, assim como foi em 2020, mas esse ano foi agravada a situação, foi o fato de ter sido na verdade não um dos, o Enem mais excludente, né, desde que ele foi tornado um instrumento de acesso ao ensino superior, ali nos fins dos anos 2000, né? Isso fundamentalmente se deve, primeiro, ao impacto da pandemia, né, ao fato de que muitos estudantes tiveram prejuízos enormes aos seus estudos, houve uma quebra de vínculo, ou na melhor das hipóteses, uma fragilização do vínculo de muitos estudantes no ensino médio por conta de um ensino remoto muito pouco efetivo e, no caso brasileiro, com baixíssimo alcance, né? Então você tem uma série de estudantes que sequer tiveram acesso aos estudos nos últimos 2 anos e isso afeta, né, sobremaneira o número de inscritos. Mas há um fator também que incidiu bastante nesse número de inscritos no Enem, que foi obra do governo federal, né? Na verdade, foi uma não decisão, né, de permanecer, né, manter uma regra que havia sido implementada em 2018, ou seja, pré-pandemia e antes desse governo, que mirava uma tentativa ali de reduzir o número de abstenções, né, ou seja, os candidatos que se inscrevem, mas que acabam não aparecendo no dia, que historicamente é sempre muito alto, né? Institui uma regra de que se o candidato ele utilizasse da gratuidade para inscrição no Enem e não aparecesse naquele determinado ano, no ano seguinte ele não poderia aproveitar dessa gratuidade, né? Essa regra foi instituída em 2018. E num cenário pandêmico, onde, claro, muita gente em 2020 acabou não aparecendo para fazer o Enem por conta da pandemia, né? Já que ela foi executada, foi aplicada ali no auge da pandemia, no fim de 2020, início de 2021, esse ano, muitos desses candidatos não tiveram acesso à gratuidade. Isso foi mais um efeito prejudicial e que impactou no baixo número de inscritos no Enem e, de novo, muito focado aqui nas camadas mais vulneráveis da população brasileira. Então, eu diria que esse é o grande destaque do Enem esse ano, infelizmente um destaque negativo, e me parece que também está associado a essa mudança no percentual, né? De novo, me parece uma mudança no denominador da conta, mais do que qualquer coisa. Não, eu fui pesquisar, desculpa aqui, viu, Agostinho, mas eu fui pesquisar mais dados com relação à prova aí do Enem, não é, Olavo? E o levantamento apontou que o percentual de notas mais altas da redação é menor entre os candidatos que se declaram indígenas, pretos e pardos. E é mais expressivo, justamente isso que você estava falando, é mais expressivo entre candidatos que se declaram brancos ou que não declaram a raça, né? Então, de novo, indo na linha daquilo que você trouxe aqui para o nosso ouvinte, que foi a prova, a edição mais excludente da história, é isso? É isso. Acho que tanto acho que você traz esses dados, mas também do ponto de vista da participação, né? Os indicadores mostram exatamente isso, né? O número geral baixou, né? Mas quando você olha e faz o recorte por nível socioeconômico ou mesmo por raça, né? E cor, você percebe que há uma diferença brutal, né? Nas camadas de nível socioeconômico mais alto, né? Comparadas mais baixas, e também quando você compara estudantes brancos versus estudantes não brancos, né? Então, acho que por isso que, no nosso entendimento, e no entendimento de vários outros especialistas e organizações, esse foi a grande marca desse Enem, né? No fundo, foi o fato de ter sido um Enem muito, muito prudente.
Aliás, Olavo, sobre a partir dessa pergunta do Danilo, do Enem, realmente esse quadro que você traça é assustador mesmo, né? O Enem vai deixando de ser o que ele já foi, né? Ele foi criado com outros objetivos e não esse. Não à toa, né, Olavo, o presidente Bolsonaro disse que o Enem tá tomando a cara, tá se transformando na cara desse governo, né? Ele não mentiu. Aparentemente ele não mentiu mesmo. Agora, tem um lado, não sei se eu tô querendo ser muito poliana, mas se temia pela prova do Enem, pelo exame do Enem, né? Pela qualidade do exame do Enem, com toda aquela debandada no INEP, aquelas coisas todas, muita gente saindo. Nesse sentido, a prova do Enem parece que se manteve ainda com aquela qualidade, aquelas características de sempre, né, Olavo? Acho que sim, acho que essa acabou sendo uma surpresa, não sei se surpresa é a melhor palavra, mas eu acho que um fato positivo, considerando toda a confusão que o governo criou ali nas semanas que antecederam a realização do Enem, né? Fato que a confusão e toda incapacidade de gestão que vem sendo observada no INEP, ela decorre já de algum tempo, né? Não foi ali na boca da realização do Enem que as coisas começaram a ficar ruins, né? Mas ali houve o ápice, né? Acho que dessa situação que o próprio governo criou e gerou um cenário absolutamente crítico há alguns dias da realização do Enem, em que, infelizmente, gerou muita desconfiança por parte de toda a comunidade educacional e certamente de muitos dos participantes da prova, né? Acho que esse foi mais um exemplo, Agostinho, daquilo que a gente acho que consegue com muita clareza, eu diria, né, depois de 3 anos de governo Bolsonaro, entender, né, que é o fato de que nós estamos diante de um governo que, no caso da educação, não tem a melhoria da educação, seja ela a educação básica, seja o ensino superior, como a sua prioridade máxima, né? Não sei nem se é uma prioridade, né? Eu diria que está cada vez mais claro, e o episódio do Enem, mais uma vez, reforça isso, que a gente tem no governo federal um governo que enxerga o Ministério da Educação como um instrumento da guerra cultural, né? Entendendo aqui a guerra cultural como um fenômeno que, de toda forma, objetiva, né, negar dados concretos, negar a realidade, atribuir a toda a educação um cenário de terra arrasada, né? E promover a desmobilização e a destruição daquilo que foi feito nas últimas décadas, atribuir o problema, os desafios da educação brasileira a um comunismo instaurado nas escolas e nos professores, né? Uma guerra cultural onde todo mundo que não reza rigorosamente a cartilha bolsonarista é visto como inimigo. Isso tudo, acho que é a grande marca desse governo, e acho que o ano de 2021 ajudou a consolidar isso que já vinha sendo observado nos últimos anos. Eu digo isso, Agostinho, isso não acho que não é opinião, é importante que o ouvinte tenha isso claro. Quando a gente olha para os dados e para os fatos mesmo, né, a gente começa a entender o porquê desse entendimento, né? Por exemplo, a gente teve, no caso do governo federal, durante esses 2 anos de pandemia, né, na educação, um governo que não buscou, em nenhum momento, coordenar uma resposta articulada junto a estados e municípios, né? Basicamente deixou estados e municípios na própria sorte, né? Cada um que se vire para enfrentar o maior desafio, eu diria, nos últimos anos, nas últimas décadas, da educação brasileira. Quando a gente tem um governo que, no começo desse ano, Agostinho e Danilo, coloca como principal pauta, na verdade, a única pauta de interesse do governo federal no âmbito legislativo, no Congresso, o ensino domiciliar, isso depois de um ano de escolas fechadas, de impactos brutais, isso mostra que, de novo, que nós não temos um governo que, no campo da educação, está interessado em olhar para os problemas reais, em discutir os caminhos que, de fato, podem fazer da educação uma educação melhor, né? Inclusive, Agostinho, curioso, eu acompanhava aqui um pouco antes de entrar no ar, né, a propaganda que foi veiculada no intervalo, né, do governo federal, do Ministério da Educação, sobre o novo ensino médio, né?
E aqui os ouvintes podem até ficar meio confusos. Falam, mas o governo está lá dizendo que está implementando um novo ensino médio, né? E essa é uma agenda que, na verdade, ela foi gestada pré-governo Bolsonaro, né? Foi o governo anterior que fez avançar essa proposta de um novo modelo de ensino médio, né? Em linha com aquilo que a experiência mundial aponta como ser o caminho. E foi uma agenda que, na verdade, ela saiu do Ministério da Educação, do domínio do Ministério da Educação, antes mesmo desse governo assumir, né? Aí os estados começaram a partir de 2019, com muita dificuldade, a pandemia chegou, isso foi brutalmente impactado, começaram a implementar. Na medida que o governo vê que não tem mais volta, que a agenda vai andar, o que ele faz? Ele tenta puxar para si os louros do processo de implementação. Isso é a mesma coisa, Agostinho, com o Fundeb, que a gente falava hoje no começo da nossa conversa. O novo Fundeb, no ano passado, teve no governo federal um jogador absolutamente ausente. Ele simplesmente se retirou da discussão, não participou. Nos 45 do segundo tempo, quando resolveu participar, entrou para atrapalhar. O Fundeb quase foi desmobilizado por conta de uma atrapalhada do governo federal na reta final. Felizmente, o Congresso Nacional conseguiu salvar uma belíssima matéria e um grande avanço para a educação brasileira, mas o governo federal foi ali um inimigo, né, do Fundeb. O que aconteceu alguns meses depois, Agostinho, do Fundeb ter sido aprovado? Propaganda em rede nacional do governo federal, do Ministério da Educação, falando que quão maravilhoso era o novo Fundeb, que o governo estava por trás desse avanço. Então, é muito triste o que a gente tem acompanhado, e, claro, a gente não pode colocar absolutamente toda a culpa do impacto da pandemia no governo federal, mas é fato que ela foi severamente agravada, né, pela ausência de coordenação, pela ausência de atuação, né, de um ente que, num país com dimensões continentais, uma estrutura federativa e muito desigual, como o Brasil, tem no governo federal um papel absolutamente central, né? Olavo, a gente está com o tempo apertadíssimo, te agradeço demais. Olavo Nogueira Batista Filho, diretor executivo do Todos pela Educação. Só queria encerrar, o Danilo tá bravo comigo aqui, que a gente precisa cumprir aqui os nossos horários, mas olha, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa hoje, Olavo, Danilo, ouvintes, e perguntar quem é o ministro da Educação, acho que ninguém sabe quem é. Se ele passar na Paulista, ninguém sabe quem é o ministro Milton Ribeiro. Isso por si só é importante? Talvez não. Mas acho que é um sinal. O ministro Milton Ribeiro, ele se notabilizou esse ano por algumas frases dele. Eu vou separar só... Tinha um monte, eu separei duas aqui. A primeira é a seguinte: algumas crianças com deficiência não são de impossível convivência, disse o ministro. E a outra: universidade é para poucos. Tem muitos engenheiros e advogados dirigindo Uber. Acho que isso resume bem o que dá para esperar desse Ministério da Educação, né, Olavo? É isso, Agostinho. Acho que esses são bons exemplos, inclusive, assim, criar polêmica, criar confusão, agitar as redes sociais. Isso faz parte da lógica, de novo, da guerra cultural, da retórica de ódio, da busca por inimigos, né? A busca constante por inimigos. Tá por trás disso aí, né? E acho que aí, caminhando para 2022, aí fecho aqui, Agostinho e Danilo, acho que a gente tem uma missão muito importante em 2022, acho que a gente tem um ano eleitoral absolutamente decisivo para o país, e acho que o campo que está comprometido com a melhoria da qualidade da educação, e eu digo aqui um campo absolutamente vasto do ponto de vista político, muito plural, né, onde há divergências, mas acho que o campo que está de fato comprometido com a busca pela melhoria da educação, com a busca pelo enfrentamento dos impactos da pandemia, tem que cuidar para não cair na armadilha de entrar nesse debate mais uma vez. Então, o que tudo indica, o governo trará a agenda de costumes, trará a guerra cultural, de novo, tentará, pelo menos, para o centro do debate. Cabe, acho que, ao debate sério, fustigar isso com toda a força, fugir disso e se concentrar nas discussões dos problemas reais, uma postura afirmativa, propositiva, para a gente poder, de fato, avançar na educação. Tchau, Olavo. Bom final de ano para você. A gente se fala no que vem. Tchau, Agostinho. Um bom fim de ano para você, para o Danilo. Obrigado, Olavo. Prazer enorme.